Carta de Belo Horizonte. Duas mulheres negras de punhos cerrados estão no centro da imagem, síntese do 67º CONAD. Junto a elas, nossas bandeiras e faixas lembram que lutamos em defesa da vida para que a Serra do Curau não esconda os efeitos perversos da mineração e os sons das máquinas avançando sobre a terra cada vez mais destruída, mas que seja o ícone de uma fértil paisagem para nutrir nossas lutas por condições dignas de trabalho, em defesa da natureza e por uma educação emancipadora. Essa imagem está em consonância com os brados lançados ainda na primeira noite anterior ao CONAD, quando no Armazém do Campo de Belo Horizonte, as professoras e professores do Andes assumiram o compromisso de seguir avançando na luta antirracista e foram convocadas e convocados a dar corpo à campanha nacional Eu Sou Docente Antirracista em todas as nossas universidades, institutos e cefetes, slogan de uma praxis permanente que deve tomar corpo em nossa categoria de norte a sul desse país. Entre os dias 26 e 28 de julho de 2024, realizou-se na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o 67º CONAD, com o tema Fortalecer o Andes na luta por orçamento público, salário e em defesa da natureza. Fomos recebidos e recebidas no campus Nova Suíça do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, um dos 9 campi da instituição centenária, que é uma das referências em ensino técnico-tecnológico no estado de Minas Gerais. As e os 79 delegadas, delegados, 189 observadoras e observadores, de 81 sessões sindicais, atualizaram o plano de lutas aprovado no 42º Congresso, apreciaram e aprovaram a prestação de contas do Sindicato Nacional e assumiram compromissos importantes da continuidade das nossas lutas. A plenária de abertura foi marcada pela presença de convidadas e convidados de várias entidades sindicais, estudantis e dos movimentos sociais, recebidos pela voz e o tambor da cantora mineira Carol Cordeiro, que nos lembrou do Congado, uma manifestação cultural religiosa de origem afro-brasileira que se expressa em Minas Gerais. A companheira Maria Júlia Gomes de Andrade, do Movimento pela Soberania Popular da Mineração, o MAN, nos alertou do avanço do projeto do capital por meio da mineração, que não só avança no estado mineiro, mas em várias outras regiões do Brasil, destacando também o papel das pesquisadoras e pesquisadores das universidades, que têm sido importantes parceiras e parceiros do movimento social. Araújo, do Movimento do Sem Terra, MST, mencionou a centralidade da educação no movimento, na luta pela reforma agrária, há mais de 4 décadas, na construção por uma educação popular. As entidades da educação, em especial as representantes do Sinasef e da Fazubra, que estiveram ao nosso lado, construindo uma das maiores greves da história da educação federal, destacaram as ações unitárias durante a construção dessa greve. Também as e os estudantes da Unifenet reconheceram a importância da greve na luta pela educação pública e na mobilização das instituições de ensino superior nesse primeiro semestre de 2024. Ainda na abertura, foi lançada a edição 74 da revista Universidade e Sociedade, que tem como tema a urgência da luta antirracista nas universidades, institutos federais e cefetes. A coordenação da revista lembrou que as 74 edições representam um patrimônio do nosso sindicato e uma ferramenta para avançarmos nas nossas lutas, sendo este número um precioso instrumento a ser utilizado na investigação e debate de temas relacionados ao enfrentamento do racismo em nossas instituições. O presidente do Andes, Gustavo Seferian, encerrou a mesa de abertura destacando em seu discurso que a boa hospitalidade do estado de Minas Gerais e da cidade de Belo Horizonte, que o acolheu enquanto docente da UFMG, não podem também apagar as marcas contraditórias que marcam socialmente Belo Horizonte. Ele nos chamou à reflexão sobre as chagas da escravidão e da mineração histórica sobre o solo de uma cidade com rios e córregos soterrados, em um espaço marcado pela convulsão e luta social, característico de um estado que nos inspira as boas projeções aos nossos enfrentamentos. O debate de conjuntura foi marcado pela convergência das diversas avaliações políticas sobre o cenário internacional, atravessado pelo avanço do belicismo, do capital e o imperialismo, que marca a continuidade da guerra na Ucrânia, o genocídio do povo palestino e o avanço da extrema-direita
direito em várias regiões do mundo. A conjuntura nacional ocupou diversas e distintas avaliações sobre a greve da educação federal, com destaque para a greve docente levada a cabo pelo Andes e suas seções sindicais em mais de 60 universidades e institutos federais e que representou um ponto de inflexão na conjuntura nesse primeiro semestre. As distintas avaliações sobre a greve foram amplamente debatidas no plenário. Destacamos, além disso, que a conjuntura foi marcada por várias greves em 7 universidades estaduais, de 6 diferentes estados, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Goiás e Pará, com fortes processos de criminalização, mas com desfechos positivos no âmbito dos direitos e da carreira. Com isso, a greve se impôs como instrumento histórico e necessário para organizar as lutas de nossa classe frente à retirada contínua de direitos sociais. Antes de iniciarmos os trabalhos nos grupos mistos, foi realizado um ato em solidariedade ao povo da Palestina e contra a criminalização do Comitê de Belo Horizonte, que vem sendo atacado por uma nova lei antiterror aprovada na Câmara de Vereadores da cidade e que conta com o apoio do campo sionista. O 67º CONAD finalizou as deliberações pendentes do 42º Congresso e destas destacamos, na luta internacional, a solidariedade e apoio ao povo cubano, haitiano, senegalês e palestino. Sobre o genocídio do povo palestino, aprovou-se que o GTPFS promova um painel a respeito da causa palestina, considerando os processos de libertação nacional e descolonização, assim como o combate ao regime do apartheid vigente em Israel. Outro elemento importante foi a aprovação do Plano de Comunicação do Andes, após 11 anos avançando na política de comunicação sindical, sobre a luta contra as contra-reformas de previdência e a defesa dos aposentados e aposentadas, deliberou-se pela realização da 3ª jornada para assuntos de aposentadoria no 2º semestre de 2024, precedida de jornadas organizadas pelas seções sindicais, com a centralidade das temáticas sobre os fundos complementares de aposentadoria das várias esferas, fim da contribuição previdenciária de aposentados e aposentadas. Na luta por melhores condições de trabalho e de defesa das mulheres e pessoas que gestam na ciência e tecnologia, aprovou-se a intensificação da luta contra as assimetrias na divisão sexual do trabalho, a exemplo do tema da parentalidade, maternidade, e seu impacto na produtividade acadêmica, a fim de considerar a dimensão do trabalho reprodutivo no âmbito das desigualdades de gênero. Na atualização do plano de luta dos setores, destacamos a atualização das lutas e campanhas levadas a cabo pelo nosso sindicato. No setor das IES, IMES e IDES, o 67º CONAD aprovou a incorporação da luta por realização dos concursos públicos com regime de dedicação exclusiva na campanha Universidades Estaduais, quem conhece defende, para combater a precarização do trabalho docente com a garantia de cotas no serviço público, prevista na legislação, respeitando as políticas de reparação e ações afirmativas. O setor das IFES, em sua atualização do plano de lutas, aprovou a continuidade da mobilização, após uma forte greve federal, para que os termos do acordo sejam cumpridos pelo governo. Ao mesmo tempo, destacou-se a necessidade de avançar na mobilização por orçamento público, para a manutenção dos pisos mínimos da saúde e educação. Essa luta depende da rearticulação de espaços intersindicais e a unidade com o conjunto dos servidores e servidoras públicos. Na política de classe para as questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual, os delegados e delegadas aprovaram a necessidade do Andes e suas seções sindicais de construir e participar de agendas para barrar o PL 1904 de 2024, que expressa mais uma vez um ataque frontal à vida das mulheres e das pessoas que gestam, num país marcado pela violência estrutural contra as mulheres. Ao mesmo tempo, deliberou-se para que o sindicato intensifique a construção do Dia Nacional de Legalização do Aborto. Destacamos a inclusão da política apresentada pelo novo grupo de trabalho no sindicato, aprovado no 42º Congresso, o GT de Multicapia e Fronteira, que a partir de sua primeira reunião nacional já apresenta resoluções para fortalecer as lutas específicas das universidades, institutos e cefetes multicamp de fronteira que convivem com uma realidade de precarização e de difícil fixação nesses territórios. Em relação à política educacional, o 67º CONAD aprovou que o Andes integre como entidade efetiva no Fórum Nacional Popular de Educação, onde estava como observador. Ao mesmo tempo, demarca a posição de seguir rearticulando a CONEDEP para fortalecer campanhas unitárias pela revogação do NEM, da BNCC e da BNC Formação. Nas questões organizativas, os delegados e delegadas aprovaram a prestação de contas do sindicato, além da previsão orçamentária para o próximo período, a fim de garantir as ações
de luta do nosso sindicato. Merece destaque o intenso debate sobre a criação do novo grupo de trabalho, o Grupo de Trabalho das Oposições, o GTO, que tem como tarefa fortalecer as bases dos sindicatos que hoje não estão no Andes e que faz o enfrentamento cotidiano à Proifes, braço sindical do governo, que vem atacando sistematicamente nosso sindicato, além de rebaixar os processos de negociação de nossa categoria com o governo federal. Tudo isso sem perder de vista nossa inserção junto às oposições de seções sindicais, também do setor das estaduais, municipais e distrital, com dificuldades de filiação junto ao Sindicato Nacional. As e os delegados, presentes no 67º CONAD, aprovaram e saudaram com grande entusiasmo a indicação da cidade de Manaus, no coração da Amazônia, como sede do 68º CONAD, a ser organizado pela DUA, Seção Sindical. Nas moções apresentadas ao CONAD, algumas temáticas são fundamentais de trazermos a essa memória, quais sejam o repúdio dos congressistas à intervenção de Milei na Universidade Nacional das Mães da Praça de Maio, quando nomeou um reitor interventor, apoiador da ditadura militar daquele país. Essa história de intervenções de governos fascistas, nós, por sinal, conhecemos muito bem e seguiremos lutando pela autonomia irrestrita das nossas instituições. Aprovamos ainda uma moção de repúdio aos ataques contra os povos indígenas, Avá-Guarani, perpetrados pelos representantes do agronegócio no Paraná. Enfrentamento duro que também faz parte da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da ocupação Gregório Bezerra, no estado do Ceará. A luta pela terra, pela vida, pela natureza e sua plena capacidade de seguir produzindo para atender os interesses de nossa classe pode ser uma síntese de tantas lutas em curso e que nosso sindicato tem compromisso de fortalecer. Convocamos ao final desta carta os versos da poeta palestina Eba Abu Nada, que publicou em suas redes no dia 8 de outubro de 2023. A noite da cidade é escura, exceto pelo brilho dos mísseis. Silenciosa, exceto pelo som dos bombardeios. Assustadora, exceto pela garantia das súplicas. Seus versos foram silenciados quando a poeta foi assassinada sob o bombardeio na faixa de Gaza no dia 20 de outubro de 2023. Que não naturalizamos em nenhum momento sequer esse estado de coisas, o silenciamento da poesia e o grito daquelas e daqueles que lutam pela construção de uma outra sociabilidade. Palestina livre do rio ao mar, pelo fim do genocídio já, fora Zema e suas políticas neoliberais, sou docente, sou radical, sou contra a violência racial. Belo Horizonte, 28 de julho de 2024.